A abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, nós leremos a partir do versículo 26. Se caso surgiu alguma dúvida e os irmãos gostariam de tirá-la, após o culto você pode me procurar, que eu terei a grande alegria de poder lhe responder. Assim que encontrar, se os irmãos puderem, coloque-se em pé, nós leremos Atos capítulo 5, do versículo 26 ao 32. Antes da leitura, nós faremos uma oração ao nosso Deus. Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui com esta amada igreja. Obrigado por esta igreja aqui, nesta cidade que tem semeado o teu evangelho e almas têm sido salvas, e nós sabemos que almas continuarão sendo alcançadas através deste ministério. Obrigado pelo envolvimento desta amada igreja conosco ali na obra do Senhor na cidade de Cocos. Louvado seja o Senhor Deus por esta igreja, por esta parceria que já dura anos. Senhor, nós pedimos agora pela leitura da tua palavra e pela meditação da mesma, que o teu Espírito Santo esteja a trabalhar em nossos corações e a desafiá-los a nos envolvermos cada vez mais na obra do Senhor. No nome do teu Filho Jesus, o nosso bendito e eterno Salvador, oramos agradecidos. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Atos 5, a partir do 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Podeis assentar, irmãos. Eu chamo a atenção da amada igreja para o versículo de número 32, que diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras. As testemunhas de Jesus. Você é uma testemunha de Jesus? Irmãos, todo salvo em Cristo Jesus, ele deve ser uma testemunha de Jesus Cristo. Jesus, antes de subir ao céu, ele deu uma ordem para a sua igreja, e a ordem que Jesus deu para a sua igreja foi que ela fosse a sua testemunha neste mundo. Como mesmo ele disse em Marcos capítulo 15, verso 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem dada a todos os salvos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós podemos ver também esta mesma ordem de testemunharmos do evangelho. Lá ele disse assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. É uma ordem dada a nós, salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, irmãos, nós podemos encontrar dentro das igrejas
pessoas que não estão tão compromissadas assim em testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. E existem algumas razões para isto, e uma delas, a principal, é de fato desobediência à ordem do seu Salvador. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele entendeu de que testemunhar do Evangelho é uma obrigação que foi imposta pelo nosso Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ele disse: e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, meus irmãos, é muito claro neste versículo que testemunhar de Jesus aos pecadores perdidos nos é uma obrigação imposta pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e desobedecer isso não é nada bom. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Em Atos capítulo 26, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele fala isso diante do rei Agripa. Atos 26, versículo 19, ele disse: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, versículo 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então veja que no verso 19, o apóstolo Paulo, ele disse ao rei: olha, rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente à ordem celestial. Meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo, eu e você, alcançados pelo sangue de Cristo, temos uma ordem. A grande questão é, Paulo, ele pôde dizer isso diante de Deus e diante do rei: não fui desobediente. E nós, será que nós, diante do Senhor, diante das pessoas, nós podemos afirmar: eu não fui desobediente à ordem do céu, à ordem do Senhor? E a ordem do Senhor é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma outra razão, talvez uma desculpa que tem levado alguns a não testemunhar, a não anunciar o Evangelho, é vergonha do Evangelho. Alguns usam desta que eu chamo desculpa, porque, meus irmãos, eu não consigo entender uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus, se envergonhar de passar adiante esta mensagem que lhe alcançou, esta mensagem que lhe resgatou da condenação eterna. Então, não dá para entender um crente que usa deste argumento para dizer: eu não testemunho de Jesus porque eu tenho vergonha. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele afirma que ele não se envergonhava de testemunhar do Evangelho. Romanos 1, versículo 16, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus que salva o pecador perdido, mas muitos que estão nas igrejas dizem: eu não testemunho porque eu tenho vergonha. Não, sinceramente, não dá para entender.
Irmãos, quando nós estamos diante dos incrédulos, seja no trabalho, na escola, ou na vizinhança, ou até mesmo entre a nossa parentela ainda não convertida, você já notou que eles não têm vergonha de citar palavrões? Eles não têm vergonha de contar suas piadas imorais, sujas? Então, por que nós vamos nos envergonhar de lhes pregar Cristo Jesus, o Salvador? Nós não podemos, por isso que não dá para entender um crente que diz: eu não testemunho porque eu tenho vergonha. Mas há também uma terceira razão que tem levado muitos a não testemunhar do Evangelho, e talvez esta seja uma das principais. Sabe qual é? Vida embaraçada com o pecado. A vida embaraçada com o pecado tira a sua ousadia, tira a sua alegria. O pecado, ele desfigura até mesmo a nossa expressão facial. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Está assim escrito em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí vem uma ordem: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se você identifica que esta tem sido a razão que tem lhe impedido de testemunhar do Evangelho, por que não resolver isto agora? Por que não confessar o seu pecado? A palavra de Deus diz no livro de 1 a João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, por que permanecer em pecado se há um que pode te perdoar e quer te perdoar? Ele simplesmente está esperando que você confesse o seu pecado. Mas veja, meus irmãos, apenas confessar não é o suficiente, porque o escritor de Provérbios, ele diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então confesse o seu pecado ao Senhor, deixe o seu pecado, e você verá como a sua vida será usada nas mãos do Senhor. E você nunca mais irá deixar de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas rapidamente nós vamos ver aqui 3 lições neste texto que nós acabamos de ler, de Atos capítulo 5. E a primeira é: a testemunha de Jesus anuncia Jesus Cristo a qualquer custo. Olha o versículo 28, Atos 5, 28, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles, ainda que intimidados por aquelas autoridades, eles continuaram anunciando. As próprias autoridades, no verso 28 diz: e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Eles não pararam. A nossa segunda lição que podemos extrair desse texto é: a testemunha de Jesus está disposta a pagar o preço pela obediência. Versos 29 e 30 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram. Não foi só Pedro, todos os que estavam com ele. Pedro não estava sozinho.
todos estavam em comum acordo. Então eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo no madeiro. Eles estavam dispostos a pagar o preço. Eles disseram para aqueles homens ímpios: olha, nós não vamos obedecer vocês. Nós reconhecemos que vocês são autoridades, mas são autoridades humanas. Nós temos uma autoridade superior a vocês, e essa autoridade superior a vocês nos deu uma ordem, e a ordem é: testemunhe do meu Filho Jesus Cristo. E sabe de uma coisa, autoridades, nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer ao nosso Deus. Eles estavam dispostos a pagar o preço pela obediência. A terceira lição: a testemunha de Jesus prega o arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo 31 diz assim: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O pecador precisa ouvir que ele é pecador e que o salário do seu pecado é a separação eterna de Deus no lago de fogo. Sim, é isto que a Bíblia nos diz: o pecador está separado de Deus, está condenado aos tormentos eternos no lago de fogo. E aí ele precisa se arrepender e colocar a sua fé, a sua esperança unicamente no Salvador, que não é outro a não ser o Senhor Jesus Cristo. João o Batista, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus 4,17 nos deixa claro que a primeira mensagem de Jesus Cristo foi arrependimento. Ele disse em Mateus 4,17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado, porque é próximo o reino dos céus. Mudem as vossas vidas, deixem os vossos pecados, creia no Salvador prometido, que já é vindo. O nosso Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, ele deixa claro, meus irmãos, que sem arrependimento não há salvação. Ele disse: antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. As testemunhas de Jesus precisam pregar isso aos pecadores, porque senão eles vão para o inferno mesmo. E a quarta e última lição que podemos tirar do texto é: a testemunha de Jesus não recua diante das oposições. As oposições se levantam e elas continuarão se levantando, mas nós não podemos recuar. Veja o versículo 41, Atos 5, versos 41 e 42, vamos ler o 40 também. Diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, ou seja, dado-lhes uma grande surra, nos servos de Deus. E qual era o crime deles? Pregar o evangelho? Mas veja que eles não recuaram mesmo assim, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Verso 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, reclamando. Era isto? Esta foi a atitude deles, reclamando: Deus, mas como pode? Eu estou aqui pregando o teu evangelho e o Senhor permite que levemos esta surra. Senhor, veja, para nós não está valendo a pena. Não, meus irmãos, não foi isto. Eles disseram: olha, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome.
E eles não pararam de pregar. Versículo 42, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e de ensinar a Jesus Cristo. Eles não recuaram, apesar das oposições. Por que você não tem anunciado o Evangelho? Por quê? O que tem feito você se calar diante dos necessitados da salvação? Pense sobre isso. E vamos, irmãos, fazer a obra do Senhor. No final das contas, meus queridos, é a única coisa que vai valer a pena ter vivido neste mundo, é fazer a obra de missões. Tudo que nós vemos aqui nesta terra, nós só podemos ver lá no céu almas que nós podemos contribuir para com a salvação delas. De que forma? Orando pela salvação delas, pregando-lhes o Evangelho, pregando-lhes a mensagem que é o poder de Deus que pode salvar as suas almas. Muito obrigado, pastor Fabiano, pelo privilégio que me dá de apresentar o nosso ministério e também trazer a meditação da palavra do Senhor. Obrigado, amados irmãos. Pastor, está com a palavra.